Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo referente às obras de revitalização e engorda que tivemos aqui na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. Na verdade estamos tendo, né pessoal? Então saiu o último boletim aqui do IAT referente à amostragem dos trabalhos e o percentual de conclusão destes, tá? Então é uma informação bastante importante que eu quero compartilhar aqui com vocês. E a mensagem que a gente tem aqui, pessoal, é que as obras de maneira geral chegaram a esse ponto, tá? E eu vou colocar aqui rapidinho para vocês o áudio referente a essa notícia, que vocês vão conseguir acompanhar aqui a maior parte dos detalhes e depois fiquem aí até o final do vídeo porque tem muita informação. Tem duas informações inéditas que eu vou trazer aqui para vocês e tem outros detalhes referentes aos vídeos anteriores que eu trouxe que eu quero fazer uma menção aqui para situar vocês de maneira melhor, tá? Então fique agora com o áudio referente a essa matéria, tá? A primeira etapa da revitalização da Orla de Matinhos alcançou 93,5% em fevereiro, segundo o novo boletim divulgado pelo IAT nesta terça-feira. O avanço foi de 0,7 pontos percentuais em relação a janeiro, segundo o planejamento inicial que já previa a diminuição do ritmo das obras por causa do grande fluxo de turistas no litoral na temporada de verão. Além disso, o período foi marcado por constantes chuvas na região, que impediram uma regularidade nas ações. Contudo, a recuperação do balneário está dentro do cronograma, com previsão de término para o segundo semestre. O levantamento é elaborado mensalmente pelo órgão ambiental, em parceria com o consórcio Sambaqui, grupo de empresas responsável pelas obras. Com a maioria das estruturas já finalizadas, entre elas o espigão da Praia Brava, os guias de correntes da Avenida Paraná e de Matinhos e os headlands dos balneários Riviera e Flórida, as obras estão concentradas neste momento na finalização da urbanização em Caiobá, com 96% de andamento, e nos balneários também, que tem 82,6%, além do processo de microdrenagem, que já avançou 37%. A urbanização dos balneários vai ser adiantada ainda nos próximos dias, com a retomada da reestruturação no trecho de 600 metros entre Praia Grande e Flórida, autorizada pela Justiça Federal. O IAT só aguarda a notificação oficial para recomeçar a obra. Após a finalização do processo de macrodrenagem no canal da Avenida Paraná, o foco passou a ser a microdrenagem. É esse sistema que, quando concluído, vai ajudar na contenção de alagamentos e cheias derivadas de fortes chuvas ou de ressacas intensas, uma antiga reivindicação de moradores locais e de turistas. Além disso, o levantamento indica que já foram lançados todos os tetrápodes em todos os pontos de revitalização da orla. Essas são peças de concreto essenciais para evitar possíveis danos às estruturas marítimas. A obra de revitalização da orla de Matinhos é feita em duas etapas, num valor total superior a 500 milhões de reais. Esta é a fase inicial, com um orçamento de cerca de 355 milhões. Em uma segunda etapa, ainda sem previsão de data, será recuperado o trecho de 1.700 metros entre os balneários Flórida e Saint-Étienne, acontecendo também a instalação de novos equipamentos urbanos, como ciclovias, pistas de caminhada e corrida, pistas de acessibilidade e calçada. Repórter Gustavo Vaz. Então assim, pessoal, aqui um resumo do que a gente escutou ali agora, né? Então, sobre o que a gente escutou, a gente tem aqui o percentual, né, de quase 94%, né? E outro detalhe, que é o mais importante referente a essa questão, para que o vídeo não fique extenso demais, é referente às obras de microdrenagem, tá? Então aqui, ó, esse daqui é o número oficial que todo mundo tem que levar em consideração. Lembra que eu falei para vocês referente aos percentuais que estão um pouco mais avançados na região de Caiobá, né? Eu falei, até chutei um número ali, 50%, 60%, mas o número que a gente tem que levar em consideração de execução, pessoal, é esse daqui, entendeu? Então, esse daqui é a informação oficial e que vocês têm que considerar, ou seja, ainda temos muita coisa para que precisa ser executada ainda para que a gente comece a ver resultados referentes às obras de drenagem. Entendeu, pessoal? Então, isso daqui é bastante importante. Não adianta começar a questionar, então fizeram e foi só dinheiro jogado fora. Agora a gente vai começar a questionar por que não está surtindo efeito. Pessoal, não temos como fazer isso ainda. Por quê? Porque ainda não foram concluídos os trabalhos. Não adianta questionar alguma coisa que não foi concluída. Eles estão no prazo e a gente vai ter que aguardar. Olha só isso aqui, pessoal. Em relação ao assentamento de microdrenagem, a gente ainda tem 6 quilômetros dos 22. Então ainda falta muita coisa, não tem nem 30% ainda de assentamento, falta muita coisa. O que a gente vê, sim, de maneira efetiva é a macrodrenagem, esse canal aqui, né, que tem quase 1,4 quilômetros, que sim está fazendo o seu papel, só que ainda falta muita coisa da microdrenagem para que isso daqui seja, tenha a sinergia correta para que os resultados referentes à minimização das enchentes nas ruas a gente comece a ver nas regiões em que as obras serão feitas, tá? Então isso daqui é um ponto fundamental que vocês precisam estar cientes.
outra questão referente, né, lembra no vídeo passado, né, que eu falei assim, olha, essa região aqui que já foi executado, que deve estar ali uns 50%, eu acho que não está no 50%, mais ou menos 50%, deve estar aí próximo dos 40%, pelo que eu conversei com o pessoal, né, que está executando as obras aqui. Isso falando do lado direito aqui, tá? Do lado do centro de Matinhos, tá, pessoal? Então, a gente tem que considerar essa informação aqui do projeto de acordo com que as informações oficiais são dadas para a gente. Então, se o ET está falando que é 37% de maneira geral em relação à execução das obras de microdrenagem, é isso daqui que a gente tem que considerar. Então, isso daqui não deve estar muito além disso em relação a essa região aqui. Então, são ramais diferentes e esses ramais aqui eles são importantes porque a informação inédita que eu vou passar para vocês, que eu tive ontem do pessoal que eu conversei, principalmente para as questões dos balneários, precisa ser esclarecida porque há muito questionamento por que as obras de drenagem não estão funcionando lá nos balneários, tá? Mas antes, só focar aqui. Então, essa região aqui tem bastante coisa que já foi feita, né? Isso daqui eu já informei para vocês. E aqui do lado esquerdo, pouca coisa foi feita, né? Tem ainda um ou outro trabalho que a gente vê aqui, como eu mostrei no vídeo, mas os ramais aqui, ó, 5 e 6 e tal, não tem praticamente nada ainda. O ramal 4, 5 e 6 praticamente não tem nada. Ramal 3, ramal 2 e ramal 1, a gente vê alguma coisa assim executados aqui, tá? Algumas ligações que eu sei que foram feitas, pelo que eu conversei, é a da Rua Paranaguá e da Rua Ponta Grossa. As outras ruas a gente ainda vai ter que aguardar as confirmações conforme vão surgindo essas informações, tanto no site da Agência Estadual de Notícias, como eu mostrei para vocês, quanto das informações oficiais ou extraoficiais que eu vou conseguindo para trazer aqui para vocês. Então, por isso, é bastante importante que você se inscreva aqui no canal, para que não perca nenhum tipo de atualização referente às obras aqui. Até porque se você assiste esse vídeo uma semana depois que eu publiquei, as informações já estarão desatualizadas. Então se inscreva, ative as notificações aí para que quando eu publicar você receba a notificação do YouTube e daí sim você fique por dentro das obras aqui, tá? Outra questão que eu informei, né, e que talvez tenha ficado subentendido, mas eu quero esclarecer aqui, lembra que eu falei para vocês que as obras de microdrenagem e as obras de macrodrenagem estão sendo executadas por empresas diferentes? Então, essas empresas, elas realmente são diferentes, mas todas elas são submissas ao consórcio Sambaqui. Então, o consórcio Sambaqui é responsável por toda a execução dos trabalhos que foram e estão sendo feitos aqui na cidade, tá, pessoal? Então, o IAT é o que contratou a obra e o Sambaqui é o que está executando a obra. Entendeu? Então, essa daqui é uma informação bastante importante para que não fique com entendimento divergente, tá? Então, tudo é responsabilidade do consórcio Sambaqui. E quem contratou o consórcio Sambaqui foi o IAT, que é o, digamos assim, o pai da obra. Entendeu? Outra informação que eu preciso trazer para vocês aqui, e não é boa, infelizmente, não é boa, é referente a esse pedaço aqui dessa obra. Então, para que vocês se situem, estamos aqui na região do Mercado dos Peixes, tá? E próximo aqui ao Corpo de Bombeiros, que deve ficar mais ou menos aqui. O problema é que esse espaço, que é da região dos pescadores aqui, não vai ser feito, pessoal. Infelizmente não vai ser feito. E eu vou falar para você por que não. Lembra que aqui a gente tem o calçadão da Rua Sereias, né? Essa daqui é a Rua Sereias, e aqui no projeto ele findava aqui e depois começava essa parte aqui dessa rua, com essa parte de urbanização e paisagismo aqui também, tá? Só que o que a gente vê efetivamente hoje é que a Rua Sereias, ela continuou até chegar aqui ao pé das guias de correntes do Rio Matinhos, tá? Então, o projeto ele foi alterado. Então, isso daqui não será executado. Por quê? Porque, infelizmente, né, o governo estadual, imagino eu, ele não entregou essa região aqui limpa, porque tem a estrutura aqui do pessoal que pesca, né, questões de onde que o pessoal que pesca guardaria os barcos, enfim, tinha toda uma questão que precisaria ser revista antes das obras começarem, ou seja, né, não sei quem que negligenciou, ou por que foi alterado, ou se teve algum impedimento disso daqui ser executado, mas a informação que eu trago para vocês é que isso daqui não será executado nessa fase das obras de revitalização da primeira fase, tá? Pode ser que seja executado no futuro? Pode ser, a gente não sabe dia da manhã, mas até o final desse ano, isso daqui, infelizmente, a gente não vai ver executado, ou seja, ia ficar bem bonito aqui, ia ter, né, IP amarelo, né, palmeira de Jirivá, argilim rosa, tinha parte aqui de estacionamento, né, estacionamento de motos,
né, a parte de concregrama aqui também, enfim. A região ela não é muito bonita aqui, infelizmente ela não é muito bonita, mas isso daqui seria um atrativo turístico muito bacana, mas infelizmente não teremos isso daqui mais, tá? Então essa informação extraoficial que eu estou trazendo aqui para vocês, que é bem importante. Então é uma alteração que realmente me deixou muito triste, porque era algo que eu estava esperando, né, a resolução disso daqui, mas não vai acontecer. E a passarela, ela sim será executada, fiquem tranquilos, né? A passarela ela vai ser executada até o final da obra. Não sei quando que vai começar, mas sim, começará a ser executada de acordo com o cronograma lá. Até porque são estruturas que precisam ser executadas e peças que precisam ser postas aqui, que precisam ser confeccionadas, tá, pessoal? Então a gente tem que aguardar. Não é da noite para o dia que os trabalhos acontecem, tá? Tá certo que o Sambaqui trabalhou muito rápido, a gente sabe disso, mas que nem tudo pode ser feito como a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria. Outra questão fundamental, e essa daqui provavelmente é o ponto alto do meu vídeo, tá, pessoal? É claro, eu vou mostrar para vocês imagens de como que está o estado da limpeza do canal DNOS. Esse DNOS aqui é uma sigla que é do extinto Departamento Nacional de Obras de Saneamento, mas não existe mais esse órgão, tá? Então ele ficou como canal DNOS aqui, 2A. Então, essa daqui é uma informação que eu preciso passar para vocês. Mas, né, infelizmente, o que eu preciso informar para vocês aqui é outro detalhe, tá? Tá vendo esse cruzamento aqui sobre a PR-412, na verdade, que é a Avenida Paranaguá. Então, a gente tem 8 cruzamentos aqui, tá? Então, nas duas plantas aqui da cidade de Matinhos, a gente tem... Deixa eu só fechar esse outro projeto aqui que eu não vou usar ele mais. Então, se a gente contar os cruzamentos desde a Avenida Praia Grande até... aqui a outra parte do projeto, na rua Antônio Domingos Madaloso, a gente tem 8 cruzamentos. Então, as canaletas aqui, né, as calhas, elas vão passar por baixo da pista aqui da PR-412. E quando que esse trabalho vai ser executado? Ele vai ser executado só depois do início de abril ali, pessoal. Então, todas as ruas que a gente infelizmente vê alagando aqui começarão a ter os resultados referentes às obras de microdrenagem vistos depois dessas ligações feitas com o canal aqui. E que traz outro ponto que também é o ponto alto desse vídeo. Por que a gente não vê as águas das chuvas escoando aqui diretamente para a praia, para a areia? Porque alguns balneários você tem um manilhamento, e o manilhamento ele sai aqui na beira da orla, e daí você vê as águas escoando para cá, certo? Para a região aqui da praia. E é simples, pessoal, por conta de um impedimento legal ambiental. Então existe uma legislação ambiental que proíbe que as obras de drenagem das cidades sejam levadas diretamente das ruas para o mar. Não pode. Não pode, pessoal. O IAT, quando concebeu esse projeto, ele concebeu o projeto pensando na legislação, nas questões socioambientais, nas questões legais. Tem todo um estudo que é extremamente técnico, extremamente específico, tá? De ontem para hoje, né? Hoje, dia 6 de março, então ontem, depois de conversar com o pessoal lá, eu baixei um manual de drenagem da região metropolitana de Curitiba para entender um pouco melhor sobre as técnicas e tudo mais. Então eu estudei coisas daqui do Brasil, estudei coisas de fora, para tentar entender, sei lá, 1% de todo esse universo. E pessoal, eu garanto para vocês, 99% das pessoas não tem a menor ideia do que pode ou não ser feito em relação a uma obra de micro ou macro drenagem de uma cidade. Então assim, é uma discrepância tão grande em relação a conhecimento que a gente se preocupa demais de ver esses trabalhos sendo executados aqui e quão complexo eles são de ser executados, porque existem tantas licenças que precisam ser adquiridas. Precisa contemplar a questão ambiental, precisa contemplar a questão do plano diretor, precisa contemplar a questão, né, de como que fica, né, os moradores, todas as questões das ruas, enfim, é extremamente complexo isso, muito complexo. Então assim, tem vários tipos de literatura referente ao que poderia ser feito em relação a uma cidade litorânea, porque a gente, né, fica praticamente na cota zero aqui, ou seja, praticamente no nível do mar, então é muito difícil de ter uma efetividade das obras de drenagem aqui, porque às vezes você tira água de um ponto e acaba alagando no outro. Só que uma coisa que eu vejo, pessoal, é que a gente não pode culpar, né, a execução dessas obras aqui sobre os novos alagamentos que estão acontecendo nessa região.
Porque os trabalhos aqui eles estão sendo previstos, mas essas águas elas não podem escoar aqui para a areia porque é uma questão legal. Então precisa obrigatoriamente cruzar por baixo aqui da Avenida Paranaguá e essas águas das chuvas precisam obrigatoriamente ir para esse canal aqui, entendeu? Que é o rio, se não estou enganado, acho que é o rio do Parque Estadual da Onça ali, né? Então acho que é o Rio da Onça aqui. Então esse daqui é o canal que levaria até, né, o Rio Matinhos, que daí sim escoaria para o mar. Tem até as setas aqui, ó, de qual que é o fluxo da água, né, dos rios aqui, ó. Entendeu? Então não pode jogar a água diretamente na areia. Tem que ser obrigatoriamente aqui nos canais. Canais esses que eu filmei e vou mostrar aqui para vocês com as imagens de drone, tá? Então, infelizmente, né, a gente vai ter que esperar os trabalhos sendo executados aqui e não adianta questionar, não adianta brigar, não adianta espernear. O que poderia ser feito em relação ao município ou estado ali? Talvez um contingente de limpeza de boca de lobo ou aumentar o contingente para a limpeza aqui dos canais, com certeza isso poderia ser feito, né? Agora, outra coisa que eu preciso falar para vocês é que provavelmente todas esses 22 quilômetros de obras de microdrenagem aqui não serão suficientes para resolver o problema. Vai amenizar? Vai amenizar após a conclusão total dos trabalhos aqui, mas eles não serão suficientemente completos para resolver esse problema aqui. Isso daqui deveria ser duplicado, triplicado, quadruplicado, quem sabe. A quantidade de quilômetros, talvez aí uns 70 quilômetros de microdrenagem na cidade de Matinhos para resolver o problema em todos os pontos. Tá? Precisa ser estudado uma forma de que isso, né, poderia ser viável, quem sabe. Então, pessoal, é bastante importante a gente pensar quem são as pessoas que estão por trás de tudo isso daqui, quais são, né, as suas capacidades, principalmente em relação ao município. Né? Longe de mim, é lógico, né? Eu tô falando assim, pessoal, mas eu não tenho competência de estar na posição dessas pessoas para falar assim, ó, eu faria isso daqui para resolver tal coisa. Quem sou eu na fila do pão? Eu só procuro ler, entender e tipo assim, conhecer o mínimo, sabe? Para quem sabe mostrar aqui para vocês e passar um pouco de informação também, né? Porque às vezes a gente não tem informação como a gente gostaria. Mas assim, a gente precisa de realmente pessoas muito inteligentes que, nossa, tem uma experiência realmente efetiva para resolver um problema como a gente vê aqui em Matinhos, tá, pessoal? Não pode ser uma pessoa leiga ou que não tem experiência com essa questão. Tem que ser uma pessoa extremamente técnica. Eu jamais poderia falar assim, não, se eu fosse fulano ou Bertano, eu resolveria assim, assim, assado. Eu nem sei o que eu faria, pessoal. Nem sei o que eu faria. Porque eu passei umas 4 horas estudando ontem sobre isso. E eu saí praticamente entendendo que eu não sei nada de coisa nenhuma mesmo. Então termos técnicos como diques, estruturas que podem ser ajudadas para as questões de drenagens, micromananciais hidrográficos, sistemas de topografia avançados que poderiam ser calculados e outras estruturas que poderiam ser desenvolvidas para a região aqui de Matinhos. Pessoal, isso daqui é como se fosse uma criança de 5 anos falando alguma coisa com um adulto de 50 que já tem 30 anos de experiência. Isso não é nada de conhecimento. Então, assim, é uma situação extremamente complexa que precisa ser dada a devida importância para a cidade de Matinhos, porque senão, pessoal, a gente nunca vai ter o máximo de potencial do turismo desenvolvido aqui na nossa cidade. Fazer festa não vai adiantar nada se a gente fica mal falado como uma cidade que alaga. Mas cidade A, B, C, Dubai, não importa, pessoal. A gente precisa ter pessoas técnicas que resolvam esse problema ou que tenham um planejamento constante de evolução, de resolução desse problema. Isso daqui é um projeto que precisa, na minha opinião, ser desenvolvido o mais rápido possível de maneira geral, municipal e estadual, quem sabe até federal, pensados para que entra gestão, sai gestão, independente de quem assuma a cadeira do executivo, olhe para isso daqui e fala, não, o trabalho ele parou aqui, ou seja, entrou fulano de tal, fez 5%, o outro fulano vai fazer os outros 5%, e assim por diante. É um trabalho que ele tem que ser feito continuamente, independente de quem será o prefeito, de quem será o secretário que está na pasta de obras, independente de quem está na Secretaria do Meio Ambiente, não importa. Isso aqui é um trabalho contínuo, tá? Essa é a minha opinião. Então, assim, é muito complexo.
muito complexo. Pode ser que eu esteja falando alguma bobagem aqui, por conta da ignorância que eu tenho referente ao tema, mas isso daqui é realmente, assim, é o problema número 1 da cidade que precisa ser resolvido, porque senão todo o restante de esforço que a gente fizer sempre vai ser mitigado em toda a chuva que cair aqui na cidade de Matinhos e todo mundo olhar assim, nossa, tô vendo na Globo que Matinhos de novo alagou lá. Saiu no Correio do Litoral, saiu no JB Litoral, saiu no Comunica Matinhos, no canal do Fala Patrão, no canal do Douglas, no canal de todo mundo. Isso daqui, pessoal, denigre muito a imagem da nossa cidade. Então é realmente algo muito importante que os trabalhos sejam planejados para serem feitos aqui, e isso daqui é extremamente importante, senão a nossa cidade não vai avançar. Então, eu espero que no desenvolvimento do plano diretor, isso daqui não seja deixado de lado. Que faça uma força conjunta de todos as entidades e as pessoas que precisam pensar realmente nisso, né? E isso daqui seja, digamos assim, a Matinhos do futuro que a gente quer, tá? Então, seguindo aqui, a outra questão é em relação ao Praia Grande. Infelizmente, né, a questão do Praia Grande não foi liberada ainda. Eu falei na segunda-feira, ou seja, antes da nota que o IAT soltou, mas eu falei com a assessoria de imprensa ali do IAT na segunda-feira, e eles me falaram que essa questão ela está com a Procuradoria-Geral do Estado. Então a gente vai ter que aguardar o IAT receber o ofício, depois eles mandarem para o Consórcio Sambaqui, e daí o Consórcio Sambaqui vai poder executar. Nesse momento, nada pode ser feito ainda porque não há liberação, por mais que tenha saído aquela nota e eu já tenha feito o vídeo e passou na Globo e saiu em tudo quanto é canto também, que as obras voltariam, mas até agora não saiu. Por quê? Porque ainda não há liberação oficial por parte da Justiça, tá? Então a gente vai ter que, infelizmente, aguardar isso também. Então, caminhando agora, vou mostrar para vocês as imagens de drone referente a essa questão de como estão os canais e como que está a limpeza desses canais até onde eu consegui gravar. Então eu estava ali no Praia Grande, fui com o drone até uma região, talvez 1 quilômetro ali para frente, e depois eu fui até o Rio Matinhos e tirei algumas fotos também que eu quero mostrar para vocês na sequência, beleza? Então aqui a gente está na Avenida Praia Grande, que leva até o canal que depois deságua lá no Rio Matinhos, tá, pessoal? Então eu fiz aqui esse percurso vindo da praia justamente para que vocês se situem mais ou menos da distância que é da Avenida Paranaguá, ou seja, PR-412, até aonde é o canal, tá? Então, quanto mais longe do centro, mais distante é esse caminho até o canal, tá? Então, é o que a gente percebe quando a gente olha o mapa. Então, aqui é uma transposição, ou seja, uma ponte. Eu estava gravando desse ponto aqui, e aqui, justamente nesse ponto, dá para perceber que tem muitas árvores na borda, e é uma região que estava realmente bastante suja ali, e isso causa impacto, né, nas questões da drenagem também, tá? Então, infelizmente, isso precisa ser dito porque é uma questão da gente, né, mostrar o que a gente está vendo aqui nas imagens de drone, né? Não tem como a gente alterar, fazer Photoshop nisso. Infelizmente, essa situação ela está bem suja aqui. Obviamente que tem pontos ali para frente que está mais limpo, tá? Então, mas nesse ponto aqui exatamente, olha só como está sujo aqui, como é que a água passa por aqui, entendeu? A gente precisa entender qual que é a dificuldade que a prefeitura está tendo com os órgãos ambientais que dificulta a limpeza desses canais. Até porque, olha só aqui na frente, a gente vê aqui um canal limpo, né? Então, aqui na frente está bem limpo e dá para a gente ver aqui o espelho da água. Então, o canal ele tinha que estar de fora a fora limpo dessa forma aqui, entendeu? Então, como é um canal muito extenso, né? Então deve ter aí, se a gente considerar todo o território de Matinhos até chegar no Rio Matinhos, sei lá, é bastante extenso, deve passar de 7 quilômetros aí tranquilamente, né? Algumas regiões estão mais sujas do que outras, né? Então aqui a gente está próximo mais ou menos ao Saint-Étienne, né? Inajá, Saint-Étienne, mais ou menos nessa região aqui. Não consegui ir mais para frente com o drone, né? E olha só, com a resolução da foto fica mais fácil a gente ver a sujeira, né? Porque aproxima e não perde qualidade. Olha só isso aqui. Então, muitos pontos, muitas árvores nas bordas, que provavelmente dificulta também a limpeza, né? E mais pra frente vocês vão ver a máquina da prefeitura ali, né? Então, no vídeo aparece a máquina da prefeitura que eu vi que tem um ponto que ela estava parada, não estava limpando, mas ela estava ali.
Então tem muitas regiões que realmente precisa de limpeza urgente, tá? Olha só esse ponto aqui, ó. Então assim, é muito complexo, né, pessoal? É muito complexo, é uma situação bem difícil da gente ver. E aqui voltando, né, sentido centro agora, ou seja, sentido Rio Matinhos. E é o ponto que provavelmente é o que estava mais sujo, né, quando eu passei. Então, nesse sentido aqui, fica um pouco mais claro da gente ver, porque as árvores atrapalham um pouco menos nas imagens. Então, realmente, é intermitente o lugar que está limpo, o lugar que está sujo. Tudo isso daqui, quando a gente vai avançando, né, pessoal? Por exemplo, quando a gente vai fechando, né, o canal, né, com sujeira e etc., olha só a máquina aqui, isso aqui vai atrapalhando a vazão das águas até chegar na onde elas precisam chegar para escoar para o mar, né? Então, a máquina estava na região aqui, mas ela estava parada, ou seja, a prefeitura está com equipamento em alguns locais, nesse daqui pontualmente que eu vi, né? Então, lógico, eu não posso falar por toda a semana, não fico acompanhando todo o tempo, mas olha só como está suja, como está sujo aqui o canal, né? É muita árvore também, não sei se o pessoal plantou, se isso daqui é da Mata Atlântica, que obrigatoriamente tem que ser preservado, não sei quais são as espécies que estão aqui, mas isso daqui, pessoal, né, é o resultado do que a gente vê nos alagamentos nessa região aqui. Não sei se interfere de maneira acentuada na região da praia, ou seja, na região da faixa do mar, né? Então, não sei como é que se tem canaleta, se tem manilha fechada passando por baixo da PR-412, né? Não sei como que é a lógica de escoamento das águas, das malhas que a gente já tem, mas esse ponto aqui, do jeito que a microdrenagem foi pensada no projeto do IAT, se esse canal não for limpo, não vai adiantar nada. Não vai resolver nada, porque aí a gente vai tirar a água da região da faixa do mar para a região da faixa da mata, porque na hora que chegar nesse canal, toda a água que vai vir da região do mar ali para essa região aqui dos balneários, da faixa da mata, pessoal, isso daqui vai virar um banhado só. Então, ou a prefeitura limpa isso daqui, ou vai transferir o problema de um lado para o outro, tá? Então, aqui partindo do Rio Matinhos agora, para que vocês vejam, né, como estava bem na onde faz o encontro, né, desse canal com o Rio Matinhos, e é justamente nesse ponto que a gente está aqui. Então, aqui está bem mais limpo, né? Tem muitas árvores nas bordas aqui, mas o canal ele está muito mais limpo. Então, isso daqui é muito bom da gente ver, né? Porque o escoamento das águas aqui, elas não são afetadas quando a gente vê um canal desse jeito como está aqui. É claro, quando a gente vai avançando, a gente vai vendo a mata se fechando e vai fechando o canal até que a gente tem essa imagem aqui, ó. Então, problemático, né, pessoal? É complicado, mas, né, as imagens, infelizmente ou felizmente, não mentem, né? E tem outras obras, né, do governo estadual que vocês vão perceber que às vezes nem tudo é pensado, tá? Porque tem outras regiões que não terão microdrenagem nem macrodrenagem que foram complicadas por conta das obras estaduais que o Sambaqui está executando. Então isso precisa ser dito. E olha só essa foto aqui, pessoal. Tá vendo onde tem aquele estacionamento ali, né? Que o circo está instalado ali? Então, esse estacionamento ele foi aterrado ali e tem essa estrutura lá que vai afetar muito a drenagem aqui. E as ruas ao entorno foram feitos microdrenagem? Não foi. Então, como que você tem um projeto estadual fazendo uma coisa e o outro indo na contramão? Porque a drenagem ela é afetada nesse ponto aqui. É claro que precisa de um espaço para shows, que eu não acho adequado nessa região aqui também, diga-se de passagem, né? Então, se a gente considerar que a rotatória ela está bem na nossa frente aqui, as pessoas que trabalham no centro e vêm do balneário, quando precisa passar por aqui, tem que fazer desvio. Isso atrapalha demais o trânsito. Então não é uma região adequada para que os shows aconteçam, para que os eventos aconteçam, porque a pista estadual é fechada, pessoal. Então, assim, não é muito condizente com o que a gente espera, né? Além de que, né, quando você aterra, faz esse aterramento aqui, e tem essa questão de como foi feito aqui, afeta a questão da drenagem, porque antes o terreno ele absorvia a água que chovia aqui, ou seja, ia para o lençol freático ali, né? Agora, do jeito que está aqui, afetou. E olha o resultado disso nessa foto aqui. Tá vendo? Essa rua aqui, que é a Avenida Brasil, ela não tem drenagem contemplada.
É obviamente que as águas, isso já fazia mais de um dia, quando eu tirei essa foto aqui, já fazia mais de um dia que tinha parado de chover, todos os outros lugares estavam secos já, mas a gente vê uma poça de água enorme aqui nessa rua. Por quê? Porque não foi, né, uma obra não conversou com a outra. Eu não sei se houve uma pressão municipal para que, né, esse estacionamento fosse feito, enfim, mas ficou muito complicado isso daqui. E agora, como que fica a Avenida Brasil quando chove? Alaga, tanto do lado da faixa do mar quanto da faixa da mata. Lógico, né, são obras complexas que precisam ser planejadas, são difíceis de serem conseguidos os alvarás, digamos assim, para serem feitas, né? É difícil você conseguir liberação, todas as licenças e tal. Só que as equipes elas precisam se conversar para que esse tipo de situação não aconteça, porque isso daqui poderia ser evitado. Né? Nesse ponto aqui poderia ser evitado, porque se essa rua aqui tivesse o planejamento de obras de drenagem contempladas nessa região, aí sim faz o estacionamento. Mas o que aconteceu? Que ninguém conversou com ninguém e daí agora está nessa situação. Porque as obras da PR-412 elas serão feitas, mas vai saber daqui quanto tempo, porque nem a licitação saiu ainda. Ou seja, né, a primeira audiência pública foi agora, pouco. Inclusive tem uma pressão grande do pessoal do comércio questionando essas questões das obras aqui. Então vai saber quanto tempo vai demorar para isso tudo se resolver. Enquanto isso, a rua ela vai constantemente sendo afetada em relação às chuvas fortes que acontecem nessa região. Não dá. Não dá. Então é isso, né? Esse daqui é um vídeo de hoje, passei algumas informações exclusivas para vocês, algumas críticas aqui pontuais em relação ao projeto, né? Coisas que eram para ter sido executadas e não vão ser executadas nesse momento, mas, né, o meu papel de informar vocês, né, a população aqui de Matinhos e também o pessoal do Paraná de maneira geral que assistem o meu canal, né, não estando necessariamente aqui na cidade de Matinhos, mas fica aqui, né, a minha lamentação em algumas questões pontuais que eu mostrei para vocês, algumas explicações em outros pontos importantes que faltaram e principalmente, né, o meu desejo de que isso tudo se resolva, porque é o principal problema de Matinhos. Assim penso eu e assim pensam algumas pessoas que a gente conversa aqui e não são pessoas ignorantes, né? Mas é isso. Meu nome é Douglas Avelar. Hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.